você tira umas de frente assim, ó. Então, parabéns. E nós estamos tão felizes de estarmos aqui na presença do Senhor, celebrando essa ceia. Deixa eu colocar lá. Celebrando essa ceia, porque estamos em momentos tão difíceis. A ceia do Senhor fala sobre isso, mas são momentos de guerra, são momentos de luta, mas ao mesmo tempo ela profetiza tantas vitórias. Obrigado, Edmar. Ela profetiza tantas vitórias na nossa vida. E nós estamos falando sobre verdade. Nós estamos falando sobre verdade. E essa verdade, principalmente na ceia, ela se manifesta de uma forma assim, especial, singular. E é isso que nós vamos meditar nessa manhã, dentro do tempo que nós estamos tendo aqui. Essa verdade do Senhor, ela é revelada na ceia de uma forma tão extraordinária. Olha aí, eu peguei essa foto aí, né, na internet. Daqui uns dias eu vou pegar as nossas fotos, tão lindas, tão maravilhosas. Então, a verdade do Senhor é revelada na ceia. E quantas vezes essa verdade, ela desafia a minha vida e a sua vida a uma posição, a um posicionamento. E é isso que nós precisamos aprender, a importância de nos posicionarmos no momento da verdade. A verdade nos desafia a um posicionamento. Eu quero que nós fechemos os nossos olhos agora, para nós fazermos uma oração pela palavra, e pelas pessoas que se encontram nesse momento, necessitadas de uma intervenção de Deus. Pai, estamos diante da Tua palavra, queremos falar sobre a ceia do Senhor. Que bênção o Senhor nos trazer à Tua casa, que alegria, não tem lugar melhor, não existe lugar melhor. Que bom fazer parte da casa do Senhor, da igreja do Senhor, que alegria. Hoje o Senhor está estendendo essa alegria aí para tantas famílias, no Brasil, fora do Brasil, estão conosco aqui online, e queremos orar por cada uma dessas casas, essas famílias, as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos seus lares, talvez agora debilitadas. Quero apresentar diante do Senhor a Rejane, que está passando pelo tratamento, Senhor meu Deus. Quero apresentar ao Senhor a Valéria, minha irmã, para que o Senhor toque na vida dela, restaurando-lhe a saúde. Quero apresentar ao Senhor o pai do pastor Juliano. Quero apresentar diante do Senhor o pai do Anderson. Todas as vidas, Senhor, que estão de alguma forma enfrentando alguma luta, alguma dificuldade. Que o Senhor vá como socorro bem presente na hora da tribulação. Socorro bem presente na hora da angústia. As pessoas que eu não mencionei aqui, mas o Senhor sabe, vá ao encontro de cada uma delas. Toca. Leva a elas, meu Deus, a porção essencial da Tua ceia, que é vida, é ressurreição, é transformação, é poder, é libertação. Por mais forte que sejam os nossos inimigos, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Fala ao nosso coração, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, fala ao nosso coração. Nessa manhã, pedimos-te olhos para ver, ouvidos para ouvir e perceber, e coração para compreender tudo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Então, a verdade revelada na ceia. A ceia do Senhor, ela tem um prelúdio, ela tem uma introdução, ela tem um tempo onde ela vai sendo preparada. Não foi só no dia da ceia que ela foi preparada, não. Dias anteriores, ela começou a ser preparada. Por exemplo, Jesus reúne os discípulos, nós falamos isso semana passada, e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E naquele momento Pedro tem a revelação, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma verdade foi revelada. Naquele instante Jesus começa a falar algumas coisas que até então ele não estava falando. Ele começa a dizer assim: a partir de agora nós vamos para Jerusalém, é a nossa última ida para Jerusalém. Nós vamos rumo a Jerusalém, é a minha última jornada a Jerusalém. Por quê? Porque quando eu chegar em Jerusalém, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, sofrerá, padecerá, será crucificado, mas ouçam, ao terceiro dia ele ressuscitará. Queridos, essa revelação da morte e da sua ressurreição, ele disse isso no mínimo 3 vezes na jornada. Eles estão saindo lá do norte de Israel e indo até Jerusalém, que é no sul, no extremo sul de Israel. Eles estão fazendo essa jornada de retorno a Jerusalém, e no mínimo 3 vezes Jesus fala isso. Agora, se você pega os evangelhos, nenhuma das 3 vezes os discípulos querem ouvir.
eles não querem, eles estão ouvindo, mas eles não querem compreender aquilo. Eles estão escutando o que Jesus está falando, mas aquilo não entra nos seus corações. E quantas vezes a verdade ela dói? Quantas vezes a verdade ela é rejeitada porque ela vai contra, ela não vai ao encontro, ela vai de encontro àquilo que são os nossos interesses, aquilo que são os nossos projetos. O próprio Pedro repreendeu Jesus por essas palavras. Então, quantas vezes ele está revelando, ele está preparando eles para a ceia. O Senhor nos prepara para esse momento. E nós precisamos estar atentos. Sabe por que muitas vezes nós falhamos, tropeçamos? Como vai acontecer com os discípulos? Porque não estamos atentos à verdade. Não queremos assimilar a verdade. Bom, se eles estavam com dúvida em relação àquilo, lembra da questão da ignorância? Ignorância não no sentido pejorativo, mas do não entendimento daquela verdade. Lembra do que falou São Beda, o filósofo cristão? O que São Beda diz? Que um dos caminhos para o fracasso é não se perguntar o que se ignora, é não perguntar aquilo que se ignora. Poxa, se eles não estão entendendo o que Jesus está falando, e diversas vezes a Bíblia fala sobre isso, eles não compreendiam o que Jesus falava, eles não compreendiam, eles queriam perguntar, mas eles falaram, não vou mexer com isso. Então quantas vezes nós não queremos tocar naquilo, quantas vezes nós não queremos mexer naquela situação. Quantas vezes é assim comigo, com você? Existem situações na nossa vida, talvez no nosso relacionamento conjugal, com os nossos filhos, que nós estamos colocando por debaixo do tapete. Não queremos mexer naquelas verdades, porque elas doem, elas mexem conosco. Mas preste atenção, conhecereis a verdade, o que Jesus diz? E a verdade vos libertará. Não é para discussão, não é para briga, mas é para solução. É para trazer clareza, porque quando eu ignoro a verdade, eu estou numa situação de perigo, de risco. Eu me coloco numa situação de risco. E Jesus está falando com eles, mas eles não perguntam. E Jesus está dizendo para eles, né? Então olha aqui, ó, desde esse tempo, desde aquele momento, começou Jesus a mostrar aos discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. A partir daquele momento ele começou a dizer sobre isso. Está lá em Mateus capítulo 16. Então ele está preparando os discípulos para aquele instante. Ele está preparando os discípulos para a ceia. Não é só um dia, não é só um momento. Nós precisamos dizer, Senhor, prepara-me para a próxima ceia, prepara-me para esse momento, afina os meus ouvidos, aguça os meus ouvidos em relação à tua palavra. Partiu daquele instante, eles chegaram numa região, e ali uma multidão estava com eles. Jesus falou, vamos dar de comer a essa multidão. O registro em João capítulo 6, desse momento, diz que eram 6 dias antes da Páscoa, ou seja, era uma semana antes. Uma semana antes, ou na semana anterior, Jesus também traz uma revelação sobre o seu propósito, sobre o seu ministério, sobre a sua pessoa. Ele multiplica os pães, são 5 pães e 2 peixes, ele multiplica, é um dos maiores milagres de Jesus, ele alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E naquele instante então, Jesus, ele vai para outro lugar, as pessoas procuram ele no outro dia, e dizem, Senhor, por que o Senhor veio para cá e não nos falou nada? E aí Jesus começa a dizer um dos discursos mais fortes e pesados da palavra. Ele começa a dizer assim, vocês estão atrás de mim? Não porque vocês viram um sinal, não é por causa do milagre em si, não é por causa do extraordinário, não é por causa do sobrenatural, não é por causa das verdades espirituais. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram um pão e vos fartastes, comestes o pão e vos fartastes. Vocês estão buscando-me, não pela comida que permanece para sempre, mas pela comida que perece. E aí Jesus começa, irmãos, e é João capítulo 6, e é um dos discursos fortes, ele está revelando a verdade. E é nesse momento que ele revela essa verdade, quem ele é, que ele diz o seguinte, olha as palavras dele, olha as palavras de Jesus em João 6, dos versos 53 até 57, parte B. Ele fala assim, respondeu-lhes Jesus, em verdade, repita comigo, em verdade, essa expressão em verdade, Jesus, se você vai no original, a palavra ali, no grego é amém. Então a gente costuma falar amém no final, né? Mas Jesus às vezes falava amém no início, ele falava amém, amém. Eu acho interessante demais,
o Gersinho, eu encontro o Gersinho, esses dias eu encontrei você, né, Gersinho? Estava lá ele e a Elcia, na pedalada, esse casal atleta. E aí o Gersinho, sempre que a gente nos encontra, o cumprimento de Gersinho é: amém, pastor Carlinho, amém. Então ele sempre fala amém, né? E Jesus começava a dizer as verdades dessa forma: amém. Porque o que é amém? Amém é assim é, não é nem assim seja, é assim é. É uma sentença. Jesus está declarando aqui, ó: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Vixe. Aí ele fala no verso 54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Oh, glória! E eu ressuscitarei no último dia. Quantos querem essa ressurreição sobre sua vida? Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne verdadeiramente, ou é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. No final do verso 57 ele fala assim, ó: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Poxa, irmão, sabe o que aconteceu depois desse discurso? Depois você vem em sua casa, diz a Bíblia que todos os que o seguiam o abandonaram. Aí eu pergunto para você assim nessa manhã: a ceia, ela é inclusiva ou exclusiva? Ela tem um aspecto de agregação ou de excludência? Depende. Como assim, pastor Carlinhos, depende? Depende se eu e você queremos ouvir a verdade. O que nos exclui ou nos inclui na ceia não é o Senhor, porque qual é o chamado dele? Vinde a mim, vós quantos? Vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Até aí, irmãos, todo mundo quer compromisso com Jesus. Oh, bom. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí Jesus fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. Opa. Aí ninguém quer mais. Não, Jesus, ser aliviado eu quero, mas tomar um jugo, não quero. Então a inclusão ou a exclusão, ela vai depender de mim e de você. Se eu e você queremos ouvir ou não a verdade. Se queremos apenas o benefício da multiplicação dos pães, ou se queremos o compromisso com o pão vivo que desceu do céu. Então, essa é a verdade. E aí o que acontece? São 6 dias antes da ceia. A coisa vai afunilando, irmãos. A coisa vai afunilando. E aí, irmãos, os 12, um deles se levanta, que é Pedro, fala assim: Senhor, eu creio que até Pedro poderia falar para Jesus, até eu queria ir embora, mas para onde irei eu? Pedro fala: só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Não tem jeito, nós vamos para onde? Para onde iremos? E a coisa vai afunilando. Naquele instante ele fala uma outra verdade. Ele fala assim: olha, vocês não ficaram aqui em 12? Sim, somos 12. Jesus falou assim: pois um de vocês é um diabo. Um de vocês aqui é um diabo. E Jesus vai afunilando a coisa, irmãos. Vai afunilando. Muito bem. Eles então chegam em Jerusalém. Naquele instante que eles chegam em Jerusalém, dia da Páscoa, aí há uma pergunta. Um dos discípulos pergunta para Jesus: Senhor, onde iremos preparar o lugar para a ceia? Então olha só o que diz o verso. Lucas capítulo 22, verso 9, em sequência. Diz: eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos a ceia? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, a tradução diz mobilado. Ali fazei os preparativos, e indo tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Então, há um lugar, não é qualquer lugar. A ceia é celebrada em um lugar, não é qualquer lugar.
Jesus ministra nas praças, mas ele vai tomar a ceia em um lugar. Veja que a coisa vai afunilando. E não é qualquer lugar. Ele não vai para a praça pública, vamos tomar uma ceia todo mundo. Não tem problema nenhum com isso. Eu creio que um dia, quem sabe, nós vamos tomar uma ceia assim com multidões. Eu creio em nome de Jesus. Mas o que Jesus está nos mostrando? Que a ceia, ela vai tomando um rumo de afunilamento. Não é qualquer lugar, é o lugar. É o lugar. Então, a igreja, por mais complexa, por mais complicada que ela seja, as nossas relações, por mais desgastantes, irmão, toda família tem problema, tem desgaste. Isso é normal. Eu vejo Deus olhando para nós, as nossas brigas, nossas situações, como algo normal que acontece em todas as famílias. O problema é nós permanecermos nas nossas brigas e intrigas. Brigas e intrigas acontecia com os discípulos, direto, né? Mas aquilo precisa ser resolvido. Jesus fala assim, olha, resolve enquanto você está no caminho com Ele. Você não sabe o dia que você vai morrer. Se você morrer com uma dívida, você vai ser preso. Então vamos resolver. Tem irmãos que ficam anos sem conversar com outro irmão. Misericórdia. Como tomar a ceia com um problema com outro irmão? Como? Então, há um lugar. E nós precisamos amar esse lugar. Nós precisamos amar a casa de Deus. Há um lugar que o Senhor quer intimidade comigo, com você. Há um lugar onde Ele quer uma privacidade comigo, com você. Jesus já falava sobre isso. Entra no teu quarto, fecha a porta. Deus quer uma privacidade conosco. Deus, irmãos, é Deus das nações, mas a sua intimidade é para aqueles que são quebrantados de coração, é para aqueles que são humildes de coração, a intimidade do Senhor. Então, há um processo aí, olha, de canalização. Ele diz, há um lugar. Que lugar é esse? Vocês vão seguir um homem. Que homem? É um homem que está com um cântaro na mão. Então sabe onde que Jesus entra? Onde tem fome e sede por Ele. Vocês vão entrar na casa daqueles que estão buscando água, daqueles que têm fome, daqueles que têm sede. É naquele lugar. Se você tem fome, se você tem sede do Senhor, Jesus vai entrar na sua casa. A alma farta, o que ela faz? Pisa o favo de mel. Mas a alma sedenta, a alma faminta, até o fel é doce. Jesus vai entrar onde Ele é bem-vindo. Eu estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir, Jesus não vai arrombar lugar nenhum, irmãos. Então sigam o homem do cântaro. Sigam o homem daquele que está levando água, daquele que busca água, daquele que quer água, daquele que deseja água. Esse vaso fala da minha vida, da sua vida. Esse vaso fala de mim e de você. Eu estava vendo uma reportagem sobre, lá, eu acho que é um dos únicos programas que eu vejo na Globo. Pronto, agora eu vou ser apedrejado aqui, né? Eu vejo, irmãos, Globo Repórter, tá? Você me deixa ver? Porque senão daqui a pouco os direitistas vão me matar aqui. Então eu vejo, Globo Repórter eu gosto, né? Desde o Sérgio Chapelin eu gosto do Globo Repórter. Tem umas reportagens tremendas ali. E aí estava falando da Serra da Bucaina. E ali falava sobre o oleiro. Quantos viram essa reportagem? Deixa eu ver, quantos pecaram junto comigo? Opa, tem alguns. Então, e ali, irmãos, que processo, que coisa fabulosa. Eles fazem o vaso, né, da argila, do barro, e colocam no forno, um forno especial. Ele vai aquecendo-se em camadas, e eles colocam esse forno a 800 graus. Isso aqui que é 800 graus. 100 graus, a água já começa a ferver. Multiplica isso por 8. Aí ele fica firme. Ele fica firme. As tribulações, as lutas nos firmam, nos fazem firmes. Jesus está trabalhando a minha vida, a sua vida, para nós sermos firmes. Em nome de Jesus. Esse fogo que está aí para nós sermos firmes. Quantos recebem? Em nome de Jesus. Firmes. Aí eles tiram. 800 graus tiram. Aí tem uma senhorinha lá que vai pintando ele. Aliás, eles vernizam ele, eles passam verniz, e aí ela começa a pintar. Pintou. Agora ele volta para o forno de novo. Oh, meu Deus do céu. É outra dosagem. Só que agora o forno vai para 1400 graus. Agora você imagina isso. 1400 graus.
o oleiro, ele estava falando o seguinte: olha, se colocar uma pedra de ardósia aí dentro, ela vai liqueficar, é isso? Ela vai liqueficar, ela vai se tornar líquida. Se você colocar uma pedra assim, ela vai derreter aí dentro. Eu fiquei pensando, a pedra derrete, mas o barro não. Essa pedra de ardósia, ela pode derreter, mas o barro não. Sabe, irmãos, Deus está nos forjando, Deus está passando a minha vida e a sua vida por esses fornos, para que nós possamos ser firmes no Senhor, mas ao mesmo tempo ainda, vasos de barro, para nós não nos orgulharmos. Firme em Jesus, mas vaso de barro. É o equilíbrio das duas coisas. E aí esse vaso, ele está pronto para receber essa porção de água da presença do Espírito em nós. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Siga o homem do vaso de água, que foi buscar a água. As pessoas vão seguir você até a casa de Deus, você crê? Em nome de Jesus, as pessoas que têm fome e sede do Senhor vão seguir você, porque você é vaso que está cheio do Espírito. O Espírito vai transbordar na sua vida e as pessoas vão te seguir até a casa de Deus, em nome de Jesus. E aí esse vaso, então não é qualquer lugar. Aí antes da ceia, antes de começar a ceia, tem a revelação do amor. A Bíblia vai dizer em João capítulo 13 o seguinte: ora, antes da festa, antes de começar qualquer cerimônia da festa da Páscoa, antes de qualquer cerimônia se iniciar, Jesus faz algo. João 13 diz assim: antes da festa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando, irmãos? Até quando? Amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Será que o nosso compromisso de amor para com Deus e uns com os outros é até o fim? Ou é até que alguma discussão nos separe? Por que nós não conseguimos ouvir algumas verdades? Nós estamos aqui renovando os votos da Michelle e do Adriano, e quantas vezes os casais só falam as palavras, mas não ouvem a verdade? Porque se de fato tivessem ouvido, nunca se separariam. Quantas vezes nós queremos falar: estarei contigo na alegria, aí na tristeza a gente tampa os ouvidos. Não na tristeza não. Estarei contigo na prosperidade. Uhul, casal nota 10. Casais unidos se enriquecem. Uhul, vai ser bom demais. E na escassez, na época do corona, estarei contigo. Aí a gente tampa o ouvido. Até que a morte nos separe. Opa! Então nós queremos ouvir muitas vezes só as coisas boas. Nosso amor é limitado. Jesus, amando os seus discípulos, amou-os até quando, irmãos, que eles amou? Amou-os até o fim. É um amor completo. Só que ele começa a não só pregar sobre isso. Ele fala assim: deixa eu fazer algo para vocês entenderem o que é o meu amor por vocês. Aí Jesus sai da mesa, vai lá, pega o cântaro. Não é isso que ele faz? Ele pega o cântaro, aquele cântaro lá, provavelmente daquele homem que levou o cântaro com água, porque a água, ele tem esse efeito. A água de Deus, assim como a água natural, ela sacia a nossa sede, ela ministra dentro de nós, mas ela serve para limpar as nossas vidas também. Ela é externa, ela guarda as nossas vidas, a palavra de Deus guarda as nossas vidas das contaminações desse mundo. Então Jesus fala assim, ele pega a água, bota na vasilha, na bacia e começa a lavar os pés. Vai lavando os pés, chega em Pedro e fala: não, porque muitas vezes a verdade dói e ela incomoda, o amor incomoda. Sabe por que Pedro não quer que Jesus lava? Porque ele está colocando Jesus num nível acima e ele também quer ficar num nível acima. É padrão, é modelo. Não, quem está acima não serve, quem está acima é servido. Está errado. Os conceitos ideológicos de Pedro estavam sendo confrontados. Ele falou: não, está errado isso aqui está errado. Espera aí um pouquinho, tem que ser outra pessoa, porque o Senhor não, o Senhor é Senhor. Quem é Senhor é servido. E naquele momento Jesus fala para ele assim: ó, o que eu estou fazendo agora você não entende, depois eu vou te explicar. Fala: não. Aí ele é forte,
firme com Pedro, fala assim: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Irmãos, nós precisamos ouvir a verdade, senão nós não temos parte com Jesus. E naquele instante Pedro falou: não, pode me lavar todinho. Exagerado, né? Pode me lavar todinho. Jesus fala: quem está limpo não precisa ser lavado, senão os pés. Os pés é aquilo que está em contato com esse mundo. Precisa ser lavado os pés, é uma lição espiritual. Mas Jesus está na prática, está ensinando: sirva, se disponibilize. E aí no final ele fala: se eu sou o Senhor e fiz isso com vocês, por que vocês não devem fazer isso com os outros, uns aos outros? Então ele fala aqui, olha, no versículo, né? Ele vai falar isso no versículo, ele diz assim, ó, verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Naquele instante, Jesus volta lá novamente para a mesa, e quando ele está na mesa, ele revela a expectativa daquele momento. É a última ceia. Ele tem 33 anos de idade, é a última Páscoa dele. E naquele instante ele mostra um sorriso. Tantas verdades duras, Jesus mostra um sorriso, uma alegria e tal, e ninguém está entendendo nada. E Jesus fala o seguinte, ó: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele os apóstolos, e disse a eles assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, diz: recebei, reparti entre vós, pois vos digo, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Aqui não é a ceia ainda, não é o pão e o cálice, aqui é um momento de celebração. Jesus está falando assim: última vez que eu vou beber vinho com você, última vez que eu vou celebrar com vocês, última vez, nós precisamos celebrar isso. Eu não vou mais sentar à mesa, nós precisamos aproveitar. Jesus está ensinando a mim e a você: aproveite o hoje, aproveite o agora. A sua esposa está viva, abrace. Os seus filhos estão vivos, manda uma mensagem, dê a eles: olha, eu te amo. Fala hoje. Qual dia que eu tenho? Hoje. Jesus falou: vamos celebrar, é hoje, depois eu não vou mais sentar com vocês, é hoje, vamos celebrar. E aí Jesus pega, coloca vinho nos copos, fala: vamos tomar todo mundo. É uma celebração, não é ainda a Páscoa, é uma celebração. Aliás, nesse momento os teólogos dizem que ele pega o cálice do Messias para tomar junto com os discípulos. É uma outra revelação. Então, esse momento da expectativa, quantas vezes nós deixamos as nossas expectativas serem depositadas em homens e nos frustramos? Diga comigo: a minha expectativa está no Senhor, a minha rocha, o meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem eu confio. Se você confia nele, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Ele é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia. Agora sim, celebraram, se alegraram. Aí Jesus fala assim: agora eu quero falar algo com vocês, eu quero dizer algo com vocês. Ele pega o pão, fala: olha, presta atenção, isso aqui não é um pão asmo apenas, não é um pão asmo, isso é o meu corpo agora, porque eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou a oferta do Pai para vocês. Esse é o meu corpo, ele vai ser partido para vocês, façam isso em memória de mim. E começa a rasgar aquele pão, irmãos. Ele está falando: essa é a minha oferta, é a oferta de Deus para vocês. Essa é a possibilidade de vocês entrarem na presença do Senhor, porque à medida em que o pão está sendo rasgado, o véu está sendo rasgado, as barreiras estão sendo rasgadas, as inimizades estão sendo quebradas. O meu corpo é chave para quebrar cadeias. O meu corpo vai desvencilhar todos os agrilhões, todas as prisões. Ele vai desfazer tudo aquilo que vos aprisiona. E ele rasga o pão. Mas na frente, quando ele fala está consumado, o véu será rasgado. Mas por causa desse momento, o pão é partido. E quanto mais o pão é partido, mais ele se multiplica. E assim é o reino de Deus. Ele pega o cálice, ele diz: agora isso aqui não é um vinho. Vinho foi o que a gente tomou ali para celebrar as vitórias, celebrar a salvação, celebrar a presença do Espírito Santo, celebrar as palavras de Deus, celebrar a família. Vamos celebrar, mas agora, esse agora não é um vinho, esse agora é o meu sangue.
é o meu sangue. Porque se o sangue não for derramado, vocês não serão perdoados. Então esse é o meu sangue, para a remissão dos vossos pecados. O que é o sangue? Por que nunca Deus deixou os israelitas comerem o sangue? Não é beber, é comer o sangue. Por que nunca deixou comer o sangue? Porque o sangue é a vida do ser, é a vida. E Jesus se revela, essa é a minha vida. O único sangue que pode ser bebido é a minha vida. Porque a minha vida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Qualquer outro sangue é feitiçaria. Qualquer outro sangue é feitiçaria. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, naquele vinho, é bebida, é vida eterna. E naquele instante, Jesus fala, tomai, bebei todos vós, porque agora eu tiro vocês da morte para a vida. E aí faz com eles uma aliança. A Páscoa estabelece uma aliança. Eu quero correr um pouquinho aqui para a gente, naquele momento a revelação da traição é através do pão molhado. Ele diz, um de vocês vai me trair. Quem é, Senhor? Alguém pergunta. Aquele que eu molhar o pão entregará a ele. Quantas vezes a verdade nos ensurdece ao ponto de impedir que nós nos arrependamos? Ora, Jesus está deixando muito explícito as coisas, mas ninguém está entendendo nada. Porque quem não tem ouvidos para ouvir, não escuta. Jesus está falando tudo explicitamente. Quem é aquele que eu molhar o pão e entregar para ele? Todo mundo saberia quem era o traidor. A verdade estava ali explícita. Mas muitas vezes as coisas estão na nossa cara, irmãos, e nós não conseguimos enxergar. Porque muitas vezes aquilo dói, nós não queremos aquilo, nós não queremos compromisso com aquilo. E principalmente o traidor, ele não escutou nada, porque Jesus molhou o pão e entregou para ele, e ele o quê? Recebeu aquele pão e comeu. A Bíblia diz que no momento que ele comeu o pão molhado, o diabo entrou na vida dele. Quantas vezes o Senhor está falando conosco para nos alertar, mas não estamos escutando nada. Ele não escutou de tal forma que ele pegou o pão e comeu. Era na hora. Se ele tivesse escutado Jesus e falado, aquele que eu molhar o pão e entregar, esse é o traidor, na hora ele fala assim, não, Senhor, eu não quero esse pão. Que isso? O Senhor acabou de falar que aquele que o Senhor entregar o pão molhado é o traidor. E Jesus ia falar, mas é você mesmo. E aí, ainda que seja uma discussão ali, mas para cura, para arrependimento, é você. Porque é na verdade que as coisas são curadas. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Irmãos, a coisa estava tão intrínseca já no coração de Judas, que Jesus foi, molhou o pão, entregou para ele, pegou o pão e comeu. Pegou o pão e comeu. Tal a obstinação de um homem que estava envolvido pela ganância, pelos interesses próprios. Quantas vezes a obstinação nos cega, não conseguimos enxergar mais nada e mais ninguém, verdade nenhuma penetra no nosso coração. Naquele instante, Judas vai embora, vocês sabem disso. Jesus fica com os 11 e fala assim, mas também tem verdade para ser mostrada aqui, vão ferir o pastor e vocês todos vão se escandalizar e me abandonar. De jeito nenhum, ninguém queria escutar, irmãos. Vocês todos vão me abandonar. Não, de jeito, até que Pedro fala assim, não, eu não sei quanto a eles, mas eu estou contigo. Oh, irmãos, quantas vezes nós somos precipitados. Alguém nos confronta, alguém fala alguma coisa para nós estamos armados. Esses dias a Sandra falou um negócio para mim, eu falei, não, mas ela falou assim, não, mas você demorou para responder, ironicamente, né? Eu falei assim, como assim? Não, a gente vai falar alguma coisa, você já está armado? Eu falei, oh meu Deus, me perdoa. Quantas vezes nós somos assim? Alguém vai falar alguma coisa, nós já estamos armados. E Jesus fala, vocês vão me abandonar, escuta, para ver se vocês se arrependem disso, escuta, vocês vão me abandonar, não, porque de jeito nenhum, não, o Senhor está enganado. Ô irmãos, fecha os olhos agora, deixa eu orar com vocês, deixa eu orar por nós nessa manhã. Deus tem misericórdia de nós. Quantas vezes nós somos tão precipitados, o Senhor está falando conosco, nós não queremos ouvir a tua voz. Nos livra da arrogância, Deus, dessa arrogância entorpecedora, essa arrogância que nos tira a sobriedade. Em nome de Jesus, se você concorda comigo, diga amém. Irmãos, Pedro falou, não, eu vou contigo. Jesus falou mais forte, Pedro, hoje, Pedro, o galo vai ter que cantar 3 vezes, Pedro.
Se você estivesse escutando o que eu estou falando para você, o galo cantaria uma vez, você se arrependeria. Mas você está tão obstinado que o galo vai cantar 3 vezes, só na terceira. E aí então Jesus revela, mas fica tranquilo, porque eu intercedi. Levante as mãos ao alto e diz: graças a Deus. Dá um aplauso a Ele nessa manhã. Graças a Deus, eu intercedi. Eu intercedi. Sabe o que isso é tão tremendo? Porque isso gera esperança. Isso gera esperança, porque se parasse aqui eu ia falar assim: não, nós estamos todo mundo perdido. Jesus fala assim: não, fiquem tranquilos, isso tudo vai acontecer mesmo, essa bagunça toda, mas eu intercedi. Ele está intercedendo. Diga comigo: vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, irmão, vai dar tudo certo. Jesus falou assim: eu intercedi, Pedro. O diabo pediu, para peneirar vocês, passar vocês na peneira, mas eu intercedi. E quando você se converter, aí você vai quando você firmar os seus pés se converter, firma também dos seus irmãos, ajuda os seus irmãos. Jesus está liberando não só uma oração, mas uma profecia. E naquele instante, sabe o que acontece? O pessoal do louvor pode subir. Naquele instante, há uma canção. O pastor Elton sempre tem uma pregação que diz: fazendo música com o que resta, não é isso? Acho que é isso o tema mesmo, né? Não sei se o pastor Elton está aí. Mas fazendo música com o que resta. Então está ali o pastor Elton, fazendo música com o que resta. E que música é essa? Martinho Lutero aposta as fichas altas de que essa canção é o Salmo 116. Porque os teólogos entendem que na Páscoa eram cantados os cânticos de Halel. O que é Halel? Aleluia. É a palavra hebraica que traduzida é aleluia, louvado seja o Senhor. Deus seja louvado, louvado seja o Senhor. Essa palavra Halel, ela vai aparecer dos Salmos 113 a 118. São os cânticos de Halel que são cantados na Páscoa. Então Jesus cantou um desses cânticos. Martinho Lutero diz com convicção: certamente foi o Salmo 116. Vamos terminar essa canção, essa reunião, ouvindo esse salmo. Ficar de pé, ouvindo esse salmo, Salmo 116. E aí nós vamos cantar uma canção antes da ceia aqui e abençoá-la. E assim que nós abençoarmos a ceia, você pode sair da sua casa para buscar os elementos. Salmo 116. É como se Jesus estivesse falando para o Pai: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Não é o corpo já tinha sido oferecido. Livra minha alma. Livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma. 3 coisas, guarda isso no seu coração. Deus vai livrar a minha e a sua alma da morte. O nosso corpo pode morrer, mas a nossa alma já está selada nos céus. A nossa alma já está selada na vida eterna. E no último dia nós ressuscitaremos. Ele vai livrar a nossa alma da morte, os nossos olhos das lágrimas e os nossos pés da queda. Quantos creem? Em nome de Jesus. Verso 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse: estou sobremodo aflito. Disse na minha perturbação, enquanto estava aflito: todo homem mentiroso. Ele olhava, não há sinceridade. Mas no verso 12 ele fala: mas o que direi? Que darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez comigo? Os homens podem ser mentirosos, mas o Senhor é fiel. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aí ele fala no verso 13: eu sei o que eu farei. Tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo.
Jesus está dizendo através dessa canção: o que eu comprometi contigo, Pai, eu vou cumprir. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei, mais uma vez ele diz, os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Vou cumprir esses votos aonde? Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Diga comigo, aleluia. Vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Feche os teus olhos, deixa o Senhor tocar a tua vida, abrir os teus ouvidos, o teu coração. Permitir com que essa palavra transforme a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus. Seu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.